Bom, meus irmãos, já falei bom dia, então não vou falar de novo. E eu estou aqui para dar essa aula, porque o pastor ele entrou de férias. Então, eu estarei aqui hoje e também na semana que vem. E vai ser uma continuidade. Então, eu já aviso que você que está aqui hoje, obrigatoriamente precisa estar também na semana que vem. E você que está em casa, você obrigatoriamente precisa estar aqui semana que vem. Porque na semana que vem a gente vai ter uma continuidade disso que nós vamos começar hoje. Nós iremos ver a respeito do ensino na igreja. E que dia propício para isso, né? O dia da escola dominical. Nós veremos a respeito desse tema. Ensinai uns aos outros. Um chamado bíblico para o ensino. Hoje vai ser muito prático. Então, se você tem o costume de anotar, hoje é o dia que você vai ter para anotar muitas coisas. Pode ser no celular, pode ser em um caderno, alguma coisa assim. Mas hoje você vai ter a oportunidade de anotar muita coisa. Porque o conteúdo é extenso. O conteúdo é extenso, igual meu braço, né? Bateu ali atrás. Mas o conteúdo é extenso. E às vezes, o slide está ali para ajudar. Mas às vezes, a gente começa a se perder um pouquinho. Então, anota, ajuda, tá bom? Anotar. Então, vai anotando os pontos, as divisões e tudo mais. E também, por conta disso, eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter 3 blocos na nossa aula. E eu vou deixar para perguntas e respostas e considerações só lá no final, porque senão a linha de raciocínio vai ser quebrada. Então, lá no final, se você tiver alguma dúvida, alguma consideração, a gente vai ter oportunidade lá no final da aula, tá bom? Então, se tiver alguma coisinha, guarda, anota, para a gente conversar sobre isso depois, para a nossa aula ser dinâmica. Então, partindo já direto para o nosso assunto da aula, que eu já falei, né, que é ensinar uns aos outros, pergunta aqui. Tá? E eu quero que você levante a sua mão se você já ensinou na escola bíblica dominical. Já ensinou em alguma classe, qualquer uma. Ó, bastante gente. Alguma classe de escola dominical. Beleza, pode abaixar a mão. Quem aqui já ensinou em escola? Qualquer escola. Qualquer escola. Ó, alguns aí também já levantaram a mão. Pode ser escola, ensino fundamental, médio, escola de inglês, qualquer coisa. Então tá bom. Agora, aqueles que não levantaram a mão, eu vou fazer vocês levantarem a mão uma hora, tá bom? Pergunta, você já ensinou a alguém sobre alguma coisa que você gosta, que você sabe? Pode levantar a mão aí. Aí, ó, falei que mais gente ia levantar a mão. Tá bom. Pergunta agora para os pais. Vocês já ensinaram os seus filhos a comer? Pais, levantem a mão. Aí, ó, tem que levantar a mão, gente. Tá bom. Vamos, o que mais aqui? Pais agora, pais, os homens. Vocês já ensinaram alguém a fazer a barba? Vocês já ensinaram? Ó. Ali, ó, tem um que ensinou ali. Alguém? Agora eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouco a direção das perguntas. Quem aprendeu a... Vamos colocar aqui. Quem aprendeu alguma coisa com os seus professores de escola dominical? Levanta a mão. Eu estou falando que eu vou fazer todo mundo levantar essa mão uma hora. Quem é que aprendeu alguma coisa com seus professores de escola? Né? E agora, peraí, vou terminar a pergunta. Quem aprendeu alguma coisa com os professores de escola que não seja a matéria que eles tinham que ensinar? Eles ensinaram alguma coisa da vida, ensinaram alguma coisa importante, assim? Quem aí? Levanta a mão. Aí, ó. Todo mundo já levantou a mão? Acho que sim, né? Então, o ponto que eu quero chegar é que todos nós aprendemos, mas todos nós ensinamos alguma coisa. Seja você professor, ou seja você aluno, ou seja você pai ou filho, todos nós ensinamos alguma coisa. No ensino médio, os professores eles ensinam matemática, física, geografia, mas os alunos, eles ao mesmo tempo ensinam o professor, e quem é professor vai saber do que eu estou falando. O aluno ele ensina o professor como que ele deve se comportar dentro de sala, né, como que ele deve lidar com alunos daquela idade. Então, isso acontece, o ensino é mútuo ali. Lá no seminário, recentemente, eles melhoraram a sala de aula. E eles colocaram umas coisas muito tecnológicas. Só que os professores eles não são tão tecnológicos assim. Eles colocaram uma TV de última geração lá, que os professores eles têm muita dificuldade de usar. Então, enquanto os professores eles estão ensinando profundidades teológicas, estão ensinando grego, hebraico, umas coisas que ninguém entende,
e eles estão lá ensinando, porque eles entendem muito bem, a gente precisa ensinar eles a passar um PowerPoint na sala. Então, assim, todos nós ensinamos. Os estudos feitos por William Glasser e Edgar Dale, eles demonstram que o aprendizado é menor quando a gente só lê, quando a gente ouve ou quando a gente observa. Mas ele é maior quando nós ensinamos aquele conteúdo. Até para os adolescentes aqui, alguns deles estão nessa fase pré-vestibular. E tem uma técnica que eles ensinam nos cursinhos, nos cursos e tudo mais, que para você realmente fixar o conteúdo, você precisa fazer o quê? Ensinar ele, passar para frente. Porque aí você realmente entendeu aquele conteúdo. Pensando nisso, então, por que na igreja isso às vezes é muito diferente? Mas e na igreja? Por que a gente vem aqui na igreja, na escola dominical, no culto, nos estudos de quarta-feira, pensando que nós estamos aqui apenas para receber o ensino? Por que fora a gente realmente ensina os nossos filhos, a gente ensina os nossos professores alguma coisa, a gente ensina as pessoas que estão ao nosso redor, mas na igreja a gente vem com a expectativa de apenas aprender. Nós temos isso. Por mais que alguns ensinam, os irmãos que não estão aqui presentes conosco estão dando aula para as crianças lá embaixo, né? Mas por que a gente tem esse pensamento? Porque quando nós escutamos a palavra instrução atrelada à Bíblia, a gente pensa logo em quem? No pastor, no seminarista, nos presbíteros. E não está errado isso. Não está errado a gente pensar que os pastores, os presbíteros e os professores, líderes, eles têm a responsabilidade de ensinar. Como diz a Bíblia, o presbítero ele precisa ser apto para ensinar. Ele também precisa ser apegado à palavra fiel. Ele precisa pregar o reto ensino. O pastor, o presbítero, os líderes, eles precisam fazer isso. Então, não está errado você pensar que o pastor e o presbítero, eles são os responsáveis por isso. Mas a Bíblia não para por aí. Ela não ensina que só eles devem fazer isso. Eles são chamados para desempenhar um papel central, um papel importante, se dedicar integralmente no ensino da palavra. Mas eles não devem ser os únicos. Por isso que hoje eu quero tratar com vocês, ensinar uns aos outros. Um chamado bíblico para o ensino, e por mais que não está escrito ali, esse chamado é para todos. Todo aquele que foi alcançado por Cristo Jesus um dia, deve ensinar. E aqui está o roteiro da nossa aula hoje. Primeiro, nós veremos algumas partes teológicas antes, rapidamente, sobre o que a Bíblia fala sobre o ensino mútuo. Quais são os textos que nos ensinam a ensinar mutuamente uns aos outros. Depois nós veremos que nós precisamos, antes de tudo, antes de mais nada, ensinar o nosso próprio coração. Depois nós veremos que nós precisamos ensinar a nossa família, a nossa própria família. E, por último, ensinar aos irmãos da igreja, ensinar dentro da igreja. Com isso, nós vamos atingir alguns objetivos da nossa aula. Primeiro objetivo, nós iremos entender o porquê de nós ensinarmos uns aos outros. Nós iremos ser desafiados a ensinar mutuamente uns aos outros. E nós seremos encorajados a aprender também uns dos outros. Certo? Então esses são os objetivos e nós vamos agora para o ponto 0. Mas o que a Bíblia fala sobre o ensino mútuo? O que nós precisamos saber antes de entrarmos nos pontos propriamente ditos? Então, eu não vou pedir para vocês folhearem a Bíblia, se você quiser pode abrir, mas eu vou apresentar vários textos. Quando for para abrir, quando a gente for ler mais textos e tudo mais, vou pedir para vocês abrirem. Mas se não, acompanhe ali comigo no telão, o primeiro texto bíblico que nós iremos ler nessa manhã é Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Aqui nós já vemos Paulo falando aos romanos que nós somos aptos, caso estejamos cheios de bondade, para admoestar, para instruir, para advertir uns aos outros. Semelhantemente, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
com gratidão no coração. Esse é o texto que vai nortear o nosso pensamento. Ele não é o texto base, porque nós iremos fazer uma exposição temática das Escrituras, mas aqui nós vemos que Paulo ele escreve aos Colossenses: vocês precisam instruir e aconselhar-se mutuamente. As palavras escolhidas aqui por Paulo não são palavras soltas. É necessário que primeiro a palavra de Cristo habite ricamente no nosso coração. Tendo isso, nós precisamos instruir uns aos outros e aconselhar uns aos outros, mutuamente, em toda sabedoria. Só esses textos, esses dois que nós já mostramos aqui, já serviriam de base para nós partirmos para os outros 3 pontos da nossa aula, que são pontos mais práticos. Mas, além deles, nós temos o registro de muitos crentes, muitos personagens do Novo Testamento que instruíam uns aos outros, mesmo não sendo pastores ou presbíteros. Por exemplo, nós temos Estevão em Atos 7, ele era um diácono que deu instruções que lhe custaram caro aos líderes judeus incrédulos. Ele deu instruções sobre Jesus. Além dele, nós temos Filipe, que instruiu o eunuco sobre o significado de Isaías 53, e em seguida o texto vai dizer que ele evangelizava em todas as cidades até chegar a Cesareia. Nós temos Priscila e Áquila, um casal, marido e mulher, que tomaram Apolo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, como diz Atos 18, 26. Isso não significa que eles eram chamados para serem pastores ou líderes. Nós temos também Paulo instruindo homens e mulheres mais velhos na igreja a instruírem os mais novos. Ali Paulo não está falando só os homens pastores. Não, ele está falando os homens mais velhos instruam mais novos. As mulheres mais velhas instruam as mais novas. E temos também os pais precisam ensinar aos filhos. Eles também não são chamados para serem pastores ou presbíteros ou líderes, mas eles têm a obrigação de ensinar. Com isso, nós vemos que todo crente precisa falar. Todo crente é chamado. Aqui, Efésios 4:25 vai dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós precisamos fazer isso. E além disso, Hebreus 3:13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é um chamado para todos nós. Deus reservou esses ofícios de presbítero e diácono e pastor para homens que atendam algumas qualificações bíblicas. A gente tem várias listas no Novo Testamento sobre isso. Mas isso significa que em qualquer situação que nós nos encontremos, nós devemos instruir uns aos outros de acordo com as verdades da Escritura. Vocês entendem isso, meus irmãos? Isso a gente precisa partir daqui, porque a responsabilidade é dada para cada um de nós, de instruir uns aos outros. Mas aí a questão que se levanta, já que a gente entende isso, que a Bíblia nos ensina e nos exorta a ensinarmos uns aos outros. Mas em que circunstâncias, então, nós precisamos ensinar uns aos outros? Como que eu faço isso? Em que pontos e de forma prática? Agora nós veremos como fazer isso. Mas antes de você ensinar os seus irmãos, você primeiro precisa ensinar ao seu próprio coração. E aqui a gente entra na primeira sessão da nossa aula. Antes de mais nada, antes de ensinar qualquer pessoa, antes de ensinar o seu filho, antes de ensinar o seu pai, antes de ensinar o seu professor, antes de ensinar dentro da igreja, você precisa ensinar o seu próprio coração. O livro de sabedoria, o livro de Provérbios, ele vai nos dizer o seguinte: feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. E também, alguns versos à frente, o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Essa palavra entendimento aí que está destacada, em algumas traduções ela é traduzida também por conhecimento. Se você está na ARA, está lá conhecimento. Essa que eu estou usando é a versão Nova Almeida atualizada. E ela coloca entendimento. Mas essas palavras são intercambiáveis ali. Você pode colocar tanto uma quanto outra. Mas elas se diferenciam de sabedoria, onde conhecimento é o saber bruto, é você entender as coisas, é você raciocinar isso. E sabedoria
é você internalizar e praticar isso. Você tem que ter sabedoria. Você pode ser a pessoa mais conhecedora do mundo, mais inteligente do mundo, mas sem sabedoria não vai dar certo. Isso é o que Provérbios nos ensina. Ele ensina que nós precisamos ser sábios, que é o que geralmente a gente foca na igreja, né? Não, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Mas a gente precisa buscar o conhecimento. A gente precisa buscar o entendimento. Nós precisamos ensinar primeiro ao nosso próprio coração, para depois ser sábio para usar esse conhecimento. Estão acompanhando? Isso nós precisamos fazer. Nós precisamos adquirir o conhecimento. Mas algumas questões se levantam, e nós veremos algumas questões importantes agora. Quando eu devo ensinar ao meu próprio coração? Quando eu devo ensinar o meu próprio coração? Salmo muito conhecido, Salmo 1, versículo 2, ele vai ensinar que nós precisamos ensinar ao nosso próprio coração de dia e de noite. O texto diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nosso prazer, ele deve estar na lei do Senhor. Nós precisamos beber da palavra do Senhor dia e noite. Precisamos nos achegar, nos agarrar à palavra do Senhor em busca do conhecimento de Deus. Próxima pergunta: quanto nós precisamos ensinar ao nosso coração? Qual é a quantidade ideal? Eu não quero fazer um curso de teologia. Eu não quero me especializar em pedagogia, nem nada. Mas quanto nós precisamos ensinar ao nosso próprio coração? Quando a gente parte para o Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ele é enfático nisso. Vocês precisam transbordar. Transbordar é mais do que cheio. Nós sempre pensamos, né, nós precisamos ter o conhecimento pleno de Deus. Ou a gente precisa se encher da palavra do Senhor. Mas Paulo ele passa desse ponto. Ele fala que o seu coração ele precisa transbordar da palavra do Senhor. Transbordar. Estar plenamente cheio. Não tem limite. Só vai crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente pegar um copo, eu tenho o copo aqui, mas eu não vou fazer a experiência, tá? Tem copo aqui, tem a garrafa aqui, e eu consigo transbordar esse copo. Mas se eu tiver um galão de 20 litros e quiser ir despejando no copo, ele vai ter limite para transbordar? Ele vai transbordar até enquanto eu estiver colocando água nele. Não cabe mais água nele, mas ele está esparramando, está transbordando. É isso. A gente precisa transbordar do pleno conhecimento de Deus. Não tem limite, só vai crescendo. E o texto vai dizer que, conhecendo a Deus, estaremos frutificando em toda boa obra, inclusive ensinando uns aos outros. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Mas a próxima pergunta: o que eu devo ensinar ao meu coração? O que eu devo ensinar ao meu próprio coração? Primeira coisa, você precisa ensinar quem Deus é. Você precisa ensinar ao seu próprio coração os atributos do Senhor, sua glória, sua força, sua majestade, sua sabedoria, seu conhecimento, sua soberania. Tudo isso você precisa ensinar ao seu próprio coração. A Bíblia ela está recheadíssima dos atributos de Deus. O Salmo 139, um dos mais conhecidos na nossa igreja, ele exalta os atributos do Senhor. Ele exalta a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele controla todas as coisas, ele é todo poderoso. Você precisa ensinar o seu coração acerca dessas verdades. Aí você me diz: mas Natan, eu já sei isso. Eu não preciso ensinar o meu próprio coração. Ensinar o próprio coração não é exatamente ensinar coisas novas, mas estar martelando. Sabe aquele texto de Deuteronômio 6? Inculca na cabeça da criança aquilo que ela precisa obedecer, o caminho que ela deve andar. Só que antes a gente precisa inculcar o nosso próprio coração. A gente precisa constantemente estar aprendendo do Senhor, buscando conhecimento, sabendo mais e mais do nosso Deus, transbordando de conhecimento. Para auxílio nessa parte, eu sei que muitos dos irmãos eles se perguntam: mas Natan, eu não tenho conhecimento teológico para isso. Então vai buscar. Você pode pegar livros de teologia sistemática, uma boa teologia sistemática,
Uma recomendação aqui é a teologia sistemática do Louis Berkhof. É a mais conhecida e mais usada nos seminários. E ela também tem um pequeno manual que chama Manual de Doutrina Cristã. E você pode estudar ela porque ela vai te apontar os textos bíblicos. Então ela pode servir como um guia de estudo para você ensinar o seu próprio coração a respeito do ser de Deus, quem Deus é. Mas você precisa ensinar o seu coração também quem você é. Quem você é. O que Paulo diz em Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ao estudarmos a palavra do Senhor, nós precisamos ensinar ao nosso próprio coração quem nós somos. E o que nós somos? A lei nos revela: pecadores. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos pecadores. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vemos a realidade do nosso próprio coração. Quanto mais nós nos achegamos ao trono da graça, mais nós vemos o quanto nós precisamos da graça. Nós precisamos ensinar ao nosso próprio coração. A palavra do Senhor é viva e eficaz e penetra o mais íntimo do nosso ser. E nós precisamos buscar, nós precisamos ler, entender, conhecer, meditar nessa palavra, porque ela nos mostra o quão pecadores nós somos. Mas além disso, nós precisamos ensinar ao nosso próprio coração o que Cristo fez. Porque enquanto Deus é o ser soberano, maravilhoso, magnífico, enquanto nós somos pecadores, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo ele chega em Timóteo e fala assim: Timóteo, tem algumas coisas que eu preciso que você tenha em mente. E a primeira delas é isso: Cristo morto e ressurreto, para perdoar os nossos pecados. Às vezes a gente passa tanto tempo na igreja, e os adolescentes eles sabem bastante disso, porque eu martelo muito isso. Tem algumas coisas que não adianta a gente aprender uma vez só. A gente tem que aprender 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa aprender o resto da vida, e isso é uma das coisas. A gente precisa martelar na nossa mente o que Cristo fez. E o que Cristo fez? A obra maravilhosa da redenção da nossa alma, da nossa vida. Morto e ressurreto pelos nossos pecados. Precisamos ensinar constantemente o nosso coração quem Deus é, quem você é, o que Cristo fez, e então precisamos ensinar ao nosso coração o que nós precisamos fazer com relação a tudo isso. Porque a palavra do Senhor, ela tem o foco de mostrar quem Cristo é e o que Ele fez, e o que isso implica em nossa vida. Nada vai mudar na sua vida se todo conhecimento não passar de um conhecimento vazio. Nós precisamos fazer alguma coisa. É necessário não somente entender, mas obedecer aos mandamentos lidos, às leis, aquilo que Deus ordena que nós façamos. Isso é ensinar o nosso coração. Essas 4 coisas você precisa ensinar: quem Deus é, quem você é, o que Cristo fez e o que você precisa fazer. Porém, nada disso será válido se não tivermos fé, confiança em Deus. Charles Hodge vai dizer o seguinte: a base fundamental da fé e do conhecimento é a confiança em Deus. Não podemos acreditar nem saber de nada a menos que confiemos nas leis da crença que Deus implantou em nossa natureza. Nós não aprenderemos nada, nós não conheceremos nada se não tivermos confiança em Deus. Então eu termino essa primeira sessão da nossa aula com o texto de Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você não pode passar conhecimento para frente se o seu coração não estiver transformado por Cristo Jesus. Você não pode ensinar alguém a simplesmente fazer a barba se o seu coração não estiver voltado a Deus. Depois que o seu coração estiver ensinado e ele estiver crescendo, porque isso, de novo, é um transbordar, nunca para. Depois que você guardar bem o seu coração, ainda não devemos ensinar a igreja. Ainda a igreja não. Antes de ensinar a igreja, você precisa ensinar as verdades do Evangelho à sua própria família. E aqui eu estou dizendo com todos, aqueles que estão
morando sozinhos, aqueles que estão casados, aqueles que estão já com os filhos, aqueles que os filhos já foram embora. Para todos, você precisa ensinar a sua própria família. Mas antes de entrar nesse ponto muito específico, tem algo que eu preciso deixar muito claro. Muito bem claro, porque a Bíblia diz isso muito bem claro. A responsabilidade do ensino familiar é do homem. Homem, sexo masculino. Homem, é sua responsabilidade ensinar a sua família. O texto de Efésios, capítulo 6, vai dizer o seguinte: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Um olhar desatento para esse texto, você olha ali aquela palavrinha sublinhada, pais, e você entende o quê? Pais e mães, certo? Eu creio que vários de vocês, inclusive eu, já li esse texto e falei assim, não, é pai e mãe. Mas quando a gente olha no sentido profundo do texto, quando a gente tira a tradução e vai ler no grego original, nós vemos que a palavrinha aí é pater, que a tradução é pai. Pai, homem mesmo. Antes, Paulo ele vai exortar o pai e mãe. Só que nessa parte é um chamado específico para os pais. Vocês precisam ensinar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A mulher não está isenta disso não, ela tem papel sim. Só que ela tem o papel de auxiliar o pai nessa tarefa árdua de ensinar os seus filhos. O pai é responsável por isso. Deus não vai cobrar da mulher se ela ensinou seus filhos ou não. Ela vai cobrar se ela ajudou o marido a fazer isso ou não. Mas a responsabilidade diante de Deus é do pai. Então, pais aqui presentes. E agora os homens que não são pais, mas que Deus chama também para serem pais futuramente. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é nossa. Mães e mulheres aqui presentes, auxiliem em tudo o que vocês puderem fazer. Tudo. É fazer muita coisa para essa carga que é do homem acontecer. Mas saiba que a responsabilidade não é de vocês. Isso, a nossa cultura ela vai pregar contra isso, porque fala assim, não, homem e mulher eles têm que ser iguais. Mas a palavra do Senhor é clara. Não é questão de importância, mas é questão de responsabilidade. Deus dá uma responsabilidade para o homem, você tem que fazer isso, e eu vou te cobrar disso. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Dito isso, então, nós partiremos então para ensinar a sua própria família, e agora eu peço para que você deixe o texto aberto de Josué, capítulo 24. A gente vai passear em alguns versículos desse texto. Josué capítulo 24, leremos apenas 2 versículos agora, mas a gente vai caminhar mais com ele. Versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra de vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Texto conhecido, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de mais nada, antes da igreja servir ao Senhor, antes do povo e das pessoas que estão ao seu redor, antes do povo do seu trabalho, da sua escola servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí você pode levantar as seguintes questões, assim como no ponto passado. Por que eu devo ensinar? Primeiro, porque é uma ordem. É uma ordem do próprio Deus. Texto conhecido para isso, Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás na cabeça dos seus filhos, e delas falarás em todo o momento.
Sabe quando uma mãe manda alguma coisa para o seu filho? Filho, vai lavar a louça. Aí ele, quando começa a crescer, ele já está mais afrontoso, assim, ele faz o quê? Por quê? Aí, o que a mãe responde? Porque eu estou mandando. Ué, não tem motivo, porque eu estou mandando. Só por isso você deve obedecer, porque é uma ordem. Isso é a mesma coisa, com Deus é a mesma coisa. Deus manda nós educarmos a nossa própria família. Então, o que a gente faz? Obedece, só porque é uma ordem. Mas aí a gente fala assim, então Deus não tem motivo. Tem. Além de ser uma ordem, também muda a igreja. Isso tem um motivo de acontecer. Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. Nossa família precisa ser ensinada. Nossa família precisa ser ensinada. Mas não somente pais ensinam filhos. Filhos ensinam pais. Avós ensinam os netos. Muitas vezes de forma indireta, mas às vezes de forma até muito direta. E eu tenho certeza que se eu disponibilizasse o microfone aqui para os pais aqui de plantão, eles iriam falar muitas e muitas coisas que eles aprenderam com os seus filhos. Não é verdade? Vocês aprenderam muita coisa com seus filhos? Aprenderam a viver? Aprenderam a amar? Aprenderam a se portar? E aqui eu não vou dar o microfone para os adolescentes não, mas eles têm aprendido muito também com os seus pais, né? Eu imagino, eu espero. Não, mas eu tenho visto, tá bom? Eu tenho visto. Mas muda a vida da igreja. E eu quero convidar você a olhar o texto de novo para Josué 24, versículo 14. A gente vai ler vários versículos agora. Acompanhe. A gente leu o versículo 14, o 15, e agora a gente tem a resposta do povo no versículo 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Nossa, parece uma resposta muito real, assim, né? Concreta. Falou assim, não, a gente vai abandonar tudo, a gente vai servir a Deus. Mas olha a resposta de Josué no versículo 19. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Por que ele estava falando isso? Porque o povo não queria abandonar os seus velhos costumes, não queria abandonar os seus deuses. E aí o versículo 20 diz assim, se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, e eu entendo aqui que seja meio um desespero assim, não, o que queremos é servir o Senhor. Versículo 22, Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. Ou seja, sim, somos testemunhas de que se nós adorarmos outros deuses, Deus nos destruirá. A gente sabe o fim da história, né? Realmente eles não abandonaram os outros deuses e Deus os destruiu. E não tinham que falar que, não, eu não avisei. Não, está avisado aqui. Mas versículo 23 e 24, eles são muito bonitos. E Josué continuou, agora pois, já que vocês firmaram um compromisso aqui com Deus, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Por meio da família de Josué, uma nação inteira foi abençoada. Uma família inteira, o povo de Deus abandonou os seus ídolos e se voltou ao Senhor por meio de uma família. Eles fizeram um compromisso com o próprio Deus. Ou seja, famílias que estão com compromisso com Deus, que estão caminhando com Deus no seu lar, transformam a vida da igreja. Transformam a vida da igreja. Famílias que dizem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, implicam em igrejas dizendo, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. É uma coisa ligada à outra.
O ensino dentro da sua família transforma completamente a igreja. Se está sentindo sua igreja fraca na fé, experimente melhorar a qualidade do ensino na sua família, do ensino bíblico, do ensino teológico, do ensino que ama a Jesus Cristo. Você vai ver a diferença que isso faz dentro da igreja. Eu vou repetir, se você está sentindo a igreja fraca, experimente melhorar o ensino de dentro da sua casa. Você vai ver a diferença que isso faz. Próxima pergunta, o que eu devo ensinar então? Exatamente as mesmas coisas que você deve ensinar ao seu coração. Você aprende para depois passar. Quem Deus é, quem nós somos, o que Ele fez, o que nós precisamos fazer. Mas o que eu tenho ensinado para os adolescentes, eu já ensinei isso uma vez aqui na igreja, é que nós precisamos ensinar essa metanarrativa. O que é a metanarrativa? É a narrativa de toda a história do mundo, que começa no Gênesis e termina em Apocalipse. Mas nós estamos aí no meio. Então é a história da nossa vida que nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar a criação de todas as coisas, passando pela queda do homem, da deturpação de todas as coisas, e nos desdobramentos desse pecado, até chegarmos na redenção, no ponto central que é Cristo Jesus morto e ressurreto. Você já ensinou o seu próprio coração, agora você passa isso para frente. E você olha para frente, ensina os seus filhos e todos os que estão na sua casa a olharem para frente e verem a consumação, a obra-prima do Criador sendo tudo isso. Culmina em tudo isso. É isso que você precisa ensinar dentro de casa. Mas você precisa ensinar também a aliança. Desde Gênesis, passando por Abraão, Isaac e Jacó, em Gênesis 12, aí chegando em Davi e culminando em Cristo Jesus, Deus faz uma aliança com o seu povo. E é isso que a gente está aprendendo lá na sala dos adolescentes. A gente está aprendendo o livro de Gênesis, mas focando nessa aliança, que é o tema central do livro de Gênesis. Mas é o tema central da nossa vida, porque Deus desce e faz uma aliança com o seu povo. E que essa aliança não depende de nós para ser cumprida. Depende do próprio Deus. Porque se dependesse da gente, nós estávamos perdidos. Mas nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Filhos, vocês precisam ensinar para os seus pais também. Porque nós temos essa responsabilidade. Mas, no fim das contas, nós precisamos ensinar a Bíblia. Você precisa ensinar as grandes histórias, as pequenas histórias, as cartas de Paulo, as profecias de Isaías, aquelas que são cumpridas, aquelas que ainda não estão cumpridas. Ensine a respeito dos reis, das rainhas, das traições, das mortes, mas da bênção do Senhor. Ensine sobre os apóstolos, sobre o início da igreja. Ensine a Bíblia. Nós precisamos se apegar na palavra do Senhor e ensinar a nossa casa a palavra de Deus. Para isso, um recurso muito válido, que eu gosto de usar e que eu recomendo muito vocês usarem, é uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo pode ser a Bíblia de Genebra, a Bíblia da Herança Reformada, mas ela tem as notinhas de rodapé lá, que elas te dão uma explicação sucinta, que pode te ajudar na interpretação do texto ali. Mas também é válido você usar também alguns materiais de apoio. A nossa editora, a Cultura Cristã, ela tem vários materiais de apoio para ensino dentro de casa. Você pode pegar revistas de escola dominical, que são temáticas, livros de estudo bíblico, para você fazer isso dentro da sua própria família. Isso é válido. Mas junto com isso, junto com esses materiais de apoio, a pergunta que fica, como eu devo ensinar a minha família? Em primeiro lugar, você precisa ensinar com constância. Isso não é anormal dentro da vida da igreja. Onde pais, eles escutam uma aula, uma palestra maravilhosa sobre ensino de filhos, e a gente fica empolgado e fala assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou voltar com o culto doméstico, eu vou voltar com as orações todo dia, eu vou fazer isso e aquilo, passa 2 meses, não está fazendo mais nada. Nós precisamos de constância. Uma rotina. E esse muitas vezes é o ponto mais difícil, né, de casa, porque todo mundo tem uma rotina diferente. O marido sai para trabalhar cedo, a mulher chega só à noite, e vai acontecer um monte de coisa, os filhos não estão em casa mais, né? Isso é difícil mesmo, eu sei. Mas, para ajudar na constância, saiba que ensinar a sua família
deve ser a coisa mais importante da sua vida. Porque você já ensinou o seu próprio coração. Cristo Jesus morto e ressurreto para você. E agora você tem a responsabilidade de cuidar da sua casa. E isso implica em mudar a igreja também. Depois do seu coração estar sendo ensinado pelo Espírito Santo, sua obrigação maior é cuidar da sua família. Nós arranjamos tempo para tudo. E esse é o maior vilão, né? Nós arranjamos tempo para todas as coisas. Mas parar para ler um texto bíblico, fazer uma oração com a família, todo mundo junto, 10 minutos, 15 minutos que seja, a gente não consegue. Não dá. Não dá. Por mais que seja difícil, meus irmãos, é totalmente necessário. Totalmente necessário. Vai começando aos pouquinhos, se você não tem prática, ou se quer voltar com essa constância. Mas vai começando aos pouquinhos. Começando com textos pequenos, textos curtos, mas textos proveitosos, para ter esse momento em família. Mas não perca a constância. Não perca a constância. Como diz o ditado, devagar e sempre, né? Não pare. Quando der errado, volta. Mas tenha constância. Além disso, você precisa ensinar a sua própria família com orações e devocionais. Você precisa parar e orar com a sua família. De novo, chamada aos pais, é responsabilidade de vocês puxar isso. Mas é responsabilidade de vocês, mães, ajudar em tudo isso. O pai ele é racional, ele é o chato, ele é o bravo, vai cair a culpa nele, né? Ah, não, mas, nossa, meu pai é tão chato, ele não deixa eu ficar jogando videogame aqui para orar. Nossa, coisa chata e tal, né? Aí a mãe vai lá e, não, vem cá, meu filho, vamos lá. Porque é importante. Enquanto o pai está lá, ele é a lei, a mãe ela é a doçura, e vem e tudo mais. Mas precisa acontecer isso. Momentos de oração dentro de casa, mas momentos de devocionais também. E tudo isso é muito importante. Porque se a sua oração é carregada com Bíblia, se o seu coração está recheado de Bíblia, de palavra de Deus, a sua oração também vai ser. A sua oração também vai ser. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Deus estará. E a sua família será nutrida com a palavra do Senhor e com a presença do próprio Deus. Mas é preciso constância, orações e devocionais. E por último, e aqui que o bicho pega, culto doméstico. A gente fala pouco sobre isso, né? Sobre culto doméstico. Alguns dos irmãos eu sei que fazem isso alguns dias da semana. Alguns eles tentam aplicar e praticar tudo isso, mas é muito difícil. Outros falam, não é necessário, domingo à noite está o suficiente. E aqui eu não estou falando só com pais, tá bom? Eu estou falando com toda a igreja. Todos aqui precisam fazer culto doméstico, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. O Dr. Joel Bick, o grande teólogo da atualidade, ele defende, juntamente com vários outros teólogos, que o culto no lar, ele precisa ser todos os dias da semana. Todos os dias. Não só um dia da semana, não só 2, não só 3, mas todos os dias. Porque nós, partindo do princípio de que precisamos meditar nas Escrituras todos os dias, partindo do pressuposto de que nossa casa precisa servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias nós precisamos cultuar a Deus. Cultuar a Deus. E aqui você pode fazer orações, leituras, cânticos são importantes, mas esse é um assunto muito extenso, que eu não vou conseguir tratar aqui. Era uma aula só de culto doméstico. Por isso que aqui eu deixo um manual de culto doméstico. Esse QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, ele vai te levar para baixar esse PDF que foi criado pela primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Eles fizeram um manual de como você pode conduzir o culto doméstico da sua família. Por que eu estou disponibilizando esse material aqui? Porque ele, no começo, acho que é 5, 6 primeiras páginas, ele vai explicar o que é culto doméstico, para que ele serve, por que precisam ser todos os dias, os textos base para isso, porque a gente não tem tempo para tratar isso em sala, tá bom? Aqui na nossa aula aqui. Mas você pode apontar aí, se você não conseguir, você pode falar comigo que eu passo para você depois. Mas esse material é muito bom para te ajudar a ensinar a sua família a fazer um culto doméstico. É totalmente gratuito, tá? É só baixar. Mas o que eu quero frisar nesse ponto com vocês é, vocês precisam ensinar a sua própria família. É obrigatório, porque Deus manda.
a responsabilidade de puxar esse carro é do homem, mas a mulher auxilia o máximo possível nessa tarefa, mas ensinem os seus filhos. E agora, conversando com os filhos, principalmente os mais novos, adolescentes, eu estou falando com vocês, nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos aprender também. Então, os pais, eles têm a responsabilidade, a obrigatoriedade de ensinar. Mas vocês, filhos, vocês que estão sujeitos a isso, vocês precisam estar dispostos a aprender. A maior reclamação dos pais é, mas ele não quer. Ele enche o saco de ficar 10 minutos parado. Vamos aprender também? Isso, às vezes, não é só para os filhos, não, mas o cônjuge. A mulher, às vezes, fala, nossa, mas eu queria que a gente estudasse um texto juntos. Eu queria que a gente orasse mais junto. E o cara vai lá e fala, não, no culto é o suficiente. A gente precisa ter esses dois lados, ensinar e aprender. E como um alerta final para esse ponto aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver no seu lar, em vão você vai educar os seus filhos. E aqui eu falo até do ensino secular, o ensino de matemática, português, inglês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você está fazendo o seu trabalho de pai e mãe. Se o Senhor não estiver na sua vida, você não está fazendo nada. É em vão. Você até trabalha, porque o texto vai dizer, né? Em vão trabalham os que edificam. Você cansa, você gasta. Você está lá fazendo tudo, mas em vão. Esse é um alerta final para a gente, que precisamos ensinar a própria família. Agora nós já ensinamos o nosso coração, estamos transbordando de conhecimento de Deus, e precisamos ensinar, e já estamos ensinando a nossa própria família. As primeiras coisas. Mas agora, fazendo isso, nós precisamos ensinar os irmãos da igreja. Nós precisamos ensinar os nossos queridos irmãos e irmãs da igreja. Esse é um chamado divino para todos nós. Assim como fizemos nos outros pontos, nós levantaremos algumas questões. Por que eu preciso fazer isso? O texto que norteia o nosso estudo, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Por que precisamos fazer isso? Porque é uma ordem, novamente. Porque é uma ordem. Paulo é inspirado por Deus, diz as palavras do Senhor. Instruam, aconselhem uns aos outros. Porque é uma ordenança, mas também porque edifica a igreja. Faz ela crescer saudável. Também porque louva a Deus e nos torna cada vez mais gratos, como diz Colossenses 3,16. Essas são as motivações do porquê que nós precisamos ensinar os irmãos da igreja. Mas como a gente deve ensinar? Nós precisamos fazer, em primeiro lugar, um discipulado mútuo. Quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa naquela revistinha, 13 lições, acabou, valeu, tchau, vai com Deus. Mas discipulado bíblico é um chamado do próprio Jesus Cristo. A gente sempre lembra do id, né? Jesus mandou, id. Só que o resto do versículo, esse do id, não é pregar o evangelho a toda criatura. O resto do id é, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações. Mas a ordem de Jesus Cristo é, ide, fazei discípulos. O que é ser um discípulo? É ser um seguidor. Eu, como seguidor de Cristo, eu preciso fazer com que outros sejam seguidores de Cristo. Discipulado nada mais é do que ensinar a Bíblia de maneira pessoal. Discipulado é caminhar junto. É você chegar junto com o seu irmão e falar assim, vamos caminhar junto, dá a mãozinha aqui, vamos lá, me conta, o que está acontecendo de feliz na sua vida? O que está acontecendo de triste na sua vida? O que eu posso te ajudar? O que eu posso te ensinar? Discipulado é chegar perto do seu irmão, escutar dele e entender a realidade da vida daquele seu irmão e ensinar a Bíblia de acordo com esses momentos felizes, tristes, cansados e tudo mais. Sabe aquele medo que nós temos de perguntar para o nosso irmão o que está acontecendo e a gente não saber responder? Às vezes a gente tem esse medo, né? Eu não vou saber ensinar. Eu não vou saber
um texto bíblico de cor para falar dessa situação específica do meu irmão. Mas lembra do primeiro ponto? Seu coração está transbordando da palavra de Deus. Então, se você está se alimentando da palavra constantemente, você vai ter a sua cabeça recheada de textos bíblicos. E aí você vai poder discipular. Isso que nós precisamos fazer. E só para tranquilizar a sua vida, sua família respirando o Evangelho, sua boca estará recheada de textos bíblicos, mas o seu coração está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não depende de você, mas depende do Espírito. Mas isso é discipular, é caminhar junto. Não ignora as necessidades e alegrias dos seus irmãos. Bom? O ID de Jesus. Vão e façam discípulos. Segundo lugar, aconselhamento. Nós precisamos aconselhar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. Porque com a vivência íntima com os nossos irmãos, nós saberemos o que eles estão passando. Nós saberemos o que está acontecendo com eles. E nós precisamos criar ou até aproveitar as oportunidades para dar conselhos. E de maneira mais especial, fazer sessões de aconselhamento e tudo mais. Nós precisamos fazer isso. Aí você pensa, mas tem que ser profissional para dar aconselhamento. Não. A Bíblia está falando que é para todo mundo dar aconselhamento. Todos. Aconselhamento é coisa de profissional? Não. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Você pode sentar junto com seu irmão e aconselhar ele biblicamente. Certo? Nós estamos acabando aqui já. As crianças, vocês vão esperar um pouquinho, tá bom? Porque eu estou terminando a aula aqui com os adultos. Mas aconselhamento implica em confrontar o pecado. Isso é uma das coisas que mais adoece a igreja. É a gente passar pano nos pecados dos nossos irmãos. Seu irmão está pecando, você fala assim, não, está tudo bem. Ou você fala, nem fala nada, né? Você só faz assim, ó. Faz aquele, tá tudo bem, só passa o pano. Não pode, gente. A gente precisa aconselhar. A gente precisa confrontar o pecado. Não dá para viver de maneira íntima com os nossos irmãos se não for assim. Vamos cortar fora esses relacionamentos superficiais que nós estamos estabelecendo na igreja. Vamos aprofundar, vamos obedecer a palavra do Senhor. Aprofundar os nossos relacionamentos. E aí a gente vai ter como discipular, aconselhar, mas nós também poderemos fazer estudos bíblicos em grupo. E aqui eu encerro a minha aula, porque esse último ponto nós faremos juntos na semana que vem. Então, se você veio hoje, obrigatoriamente você precisa vir semana que vem, porque nós iremos aprender a fazer estudos bíblicos, de forma prática. Já quero que vocês pensem o seguinte, na semana que vem eu quero todo mundo com papel, caneta, Bíblia de papel, porque eu vou ensinar vocês a fazer estudos bíblicos, tanto estudos bíblicos pessoais, quanto estudos bíblicos familiares, quanto estudos bíblicos para a igreja. A gente sempre pensa, não, é só o Natan, só o Lucas, só o pastor Paulo, só os presbíteros que podem dar estudo bíblico. A gente aprendeu hoje que não, é para todo mundo. Então vamos aprender a fazer? Semana que vem, então, nós iremos aprender juntos. Vamos fazer juntos alguns estudos bíblicos aqui, que são princípios, na verdade, que você pode aplicar para todos os textos bíblicos e você pode ensinar o seu próprio coração, a sua família e a igreja. Por hoje é só, meus irmãos. Nós aprendemos isso aí. Primeiro, precisamos ensinar ao nosso próprio coração, precisamos ensinar a nossa própria família e, por último, ensinar a igreja. E com isso nós estaremos obedecendo o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E esse texto deve ser a 4ª vez que eu estou lendo nessa aula. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em primeiro lugar. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, segundo e terceiro lugar. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Aqui, como slide final, não vai dar para ver muito não, mas você pode perguntar para mim depois. Tem alguns recursos que você pode usar para te ajudar no ensino que você vai dar, tanto para a sua família, quanto para o seu próprio coração, quanto para a igreja. E todos eles, eu coloquei a logo da Amazon ali, mas todos eles são encontráveis lá na Amazon, tanto em e-book quanto em livro físico. E
os nomes, né? Primeiro aquele ali de baixo, que tem a cruz ali, chama Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Ele vai ensinar exatamente isso. É um guia de teologia sistemática para quem não é teólogo sistemático, não é teólogo, não é pastor, que ele vai depender que todos nós somos teólogos. O de cima é um manual muito prático de como preparar mensagens bíblicas. Ele vai ensinar você a estruturazinha de como a gente pode apresentar um conteúdo bíblico de maneira fiel à palavra do Senhor. O do lado ali, o discípulo radical, John Stott, ele vai te ensinar que você precisa ser um discípulo radical de Cristo Jesus e que você precisa fazer discípulos. Junto com esse, o de baixo, a treliça e a videira, ensina a respeito de pequenos grupos de estudo, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Ele tem alguns fundamentos teológicos, mas é um livro muito prático. Aquele ali de cima, Manual de Doutrina Cristã. Achei que tinha um laser aqui. Até tem, mas não dá para ver. Mas o Manual de Doutrina Cristã é aquele que eu falei para vocês, é um compiladinho pequenininho de teologia sistemática. Ele é muito pequeno, ele é muito bom, muito fácil de ler, só que ele é profundo também. Então ele tem os textos bíblicos e ele também tem algumas perguntas de recapitulação no final. Então ele é um bom livro para você ensinar teologia para os seus filhos, para os seus pais, para todos que precisarem. Apareceu um laserzinho ali do nada. O Breve Catecismo de Westminster, ele foi feito justamente para ensinar crianças e mais jovens. A gente tem o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Ele serve para isso. Mas eu sei que às vezes é muito difícil, ele funciona com perguntas e respostas. E aí a gente tem aquele lá do lado, o Breve Catecismo de Westminster ilustrado. Isso, beleza. Ilustrado. Ele é como se fosse uma revista em quadrinhos mesmo, para você ensinar às suas crianças. É muito bom, gente. E é super barato. Vocês todos encontram eles na Amazon ali. E tem vários outros livros, você pode vir perguntar para mim depois, mas eu achei esses livros introdutórios que você pode ler, você pode procurar se aprofundar para realmente obedecer aquilo que nós aprendemos hoje. Precisamos ensinar uns aos outros. Precisamos ensinar uns aos outros, porque é um chamado bíblico para o ensino.